vivemos tempos em que tudo precisa ser rápido. Já reparou isso? Tudo precisa ser produtivo, visível. Mas você já reparou que quanto mais tentamos ser tudo, mais ficamos distantes de nós mesmos? É como se estivéssemos sempre a um passo atrás do que deveríamos ser. Então a gente nunca se realiza, nunca a gente torna real aquilo que a gente quer. Olha que maluco isso! E olha que cansaço que dá. E nesse movimento esquecemos algo essencial, que é o quê? A pausa. Parar, né? Se sentir, se perceber, se cuidar. O espaço do silêncio, essa pausa, que é o espaço do silêncio para nós, é onde podemos simplesmente existir, perceber-nos humanos. O filósofo Shu Ren, ou Byung-Chul Han, depois vocês pesquisem, ele é coreano, sul-coreano, ele fala que nossa sociedade atual é a sociedade do desempenho. Não precisamos mais de um chefe, não. Sabe por quê? Nós não precisamos de um chefe que nos cobre, porque chefe é para cobrar. Sabe por quê? Porque nós somos os nossos cobradores o tempo todo. Nós nos cobramos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, o ano todo, o tempo todo. E é justamente aí que acontece, que nasce, na verdade, o cansaço. Mas não é um cansaço comum, é o cansaço da alma. Porque quando tudo é possível para todo mundo, tudo pode tudo, parece que nós somos uma máquina. Quando tudo depende de nós, já ouviu essa fala? Deixamos de reconhecer o que nos falta. A gente não pode tudo, senão a gente não precisava ser tantos. E o que nos falta é o que nos torna humanos. Ah, mas eu não queria, né? Eu quero aquela sensação de ser reconhecido por estar num topo que a sociedade me colocou, que a sociedade valoriza. Eu não quero estar no topo onde a sociedade não valoriza. Desde cedo aprendemos a provar nosso valor. Ser bons filhos, filhas, sermos bons profissionais o tempo todo, bons parceiros, parceiras, bons amigos, bons em tudo. Hoje até bom de cozinhar, de fazer um monte de coisa, ser chefe. E essas exigências vão meio que tornando uma identidade nossa, principalmente aqui nós do Ocidente. Começamos a acreditar que só somos dignas ou dignos quando correspondemos a esse algo maior. Mas o preço disso é muito alto. O Byung-Chul Han diz que o excesso de positividade, que essa ideia de que basta querer para conseguir, nos separa, não nos agrega. Nos separa do quê? Nos separa do real, da vida real. Por quê? Porque o real é imperfeito, gente. Olha para o real. O real tem limite. O real tem falhas, tem pausas, tem tudo. E reconhecer isso
reconhecer o real, tornar real, que o Freud também falava isso, não é um fracasso, é sabedoria. Quando permitimos não saber, não dar conta, eu não dou conta disso. Não estar sempre bem, porque a gente não vai estar sempre bem, nossas emoções oscilam. Abrimos um espaço para algo novo aqui dentro do peito, né? Que a gente, do que dói, que traz ansiedade, a depressão. Abrimos esse espaço para o encontro com a verdade do que somos, do que é essencial para nós. E é nesse espaço que nasce a nossa autenticidade, que a gente tanto quer. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória e trabalho com terapias energéticas, integrativas e psicanálise. Por isso que eu estou falando tudo isso. Além de gostar muito de filosofia e de magia. Então, quantas vezes a gente já se pegou tentando ser fortes o tempo todo, com todo mundo, sorrindo, quando na verdade queríamos chorar. Você já fez isso? Quantas vezes a gente se pegou segurando o mundo nas mãos, fazendo tudo para tentar agradar e enquadrar, enquanto sentia o corpo pedir descansos, pedir pausa, falar chega, 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 mas gente, não, não, não. Esse é um retrato dessa nossa sociedade do desempenho, em que a gente não pode parar. E essa sociedade, a gente olha, todos estão exaustos, todos ali querendo umas férias, mas todos estão sorrindo. Ren, esse filósofo, diz que hoje nós não vivemos uma era da repressão em si, isso é condenável, mas de autoexploração. A gente trocou uma coisa pela outra. Nós mesmos somos nossos próprios algozes. Olha que forte. A gente tem um chicote na mão e nós mesmos nos chicoteamos. E a consequência disso é o esgotamento emocional, espiritual, mental. Por isso que vem aquela depressão dizendo, chega, aquela ansiedade que para o coração. A alma adoece, não por falta de conquistas, mas por falta de pausa. Porque sem a pausa, eu não reconheço quem eu sou, eu não vou ter conquista. Às vezes, o maior ato de coragem é parar, é se conhecer, é fazer um trabalho em si mesmo. Mas isso dá trabalho também. E não é valorizado. Reconhecer que não dá, que precisamos de um tempo, que há algo dentro de nós pedindo atenção. Isso é mais importante. Isso nos torna humanos. Na verdade, ser humano, né? Porque o ser tem a ver com esse ser espiritual. É nesse instante de vulnerabilidade que a gente se permite mostrar que a cura começa a se desenhar, a se mostrar. E a cura não é só uma cura física, é a cura principalmente dos nossos corpos emocional e mental, né? A nossa alma, os dois juntos é o que a gente chama de alma aqui nessa terra. Reconhecer nossas insuficiências não é nos diminuirmos, é humanizarmos, é lembrar que dentro de nós há partes cansadas, feridas, confusas, que todas merecem ser vistas, reconhecidas, amadas e acolhidas.
Enquanto a gente não faz isso, não tem como a gente sentir esse estado realmente de paz e de felicidade que a gente tanto quer. Nossa sociedade moderna nos ensina a esconder o que é frágil. Mas é justamente aí que mora a nossa força, que mora realmente quem somos. Lembra do mito daquele cara que tinha um cabelão? Depois eu lembro. Ren fala que o excesso de ação nos faz perder o sentido da contemplação. E por que isso é importante, né? Contemplar. Porque ele diz que é na contemplação do simples, né? Contemplação do simples, que o nosso olhar vai para dentro. Que encontramos o que realmente importa. É o Sansão, que eu lembrei agora do cabelão, que corta a força dele, e depois ele vai se descobrindo como ele é forte de outra maneira. Quando paramos de correr atrás daquele melhor e olhamos para o verdadeiro eu, começamos a enxergar o que nos sustenta, o que nos alimenta, o que nos dá base, o que nos nutre aqui nessa existência, para a gente realmente sentir a vida. Então, permitir-se sentir as insuficiências sem julgamento, principalmente sem condenação. Até julgamento vai ter porque a gente julga mesmo, mas sem condenar. Porque elas não são falhas, elas são como portais. Olha que bonito. Nossas fragilidades são portais que nos levam de volta ao que é essencial, a alma, que pede por descanso, que pede por verdade, integridade, inteireza. É bonita essa palavra, né? Inteireza. Então, ao reconhecermos que somos insuficientes, falhos, que a gente não pode tudo, nós abrimos espaço para o outro, abrimos espaço para o vínculo, para nos vincularmos. A gente se reconhece, abrimos espaço para o amor, porque só quem aceita sua própria limitação pode se relacionar de forma sincera e inteira, não é? Senão eu sou o Deus e você é um simples mortal. Eu faço tudo, dou conta de tudo. A insuficiência, reconhecer a insuficiência nos torna mais empáticos, nos torna reais. Ren, ele afirma que o excesso de positividade nos isola, cria uma barreira. O silêncio do cansaço é um novo grito coletivo. O silêncio do cansaço é um novo grito coletivo. E talvez o silêncio, na verdade é no silêncio que possamos ouvir algo mais profundo. O que nesse silêncio? Nós podemos ouvir um chamado para cuidar de nós, para reencontrar o sentido da presença, para recuperar recuperar a leveza que esse excesso de fazer nos roubou. Porque com muitas coisas para fazer não dá para ter leveza. Excesso não traz leveza, todo excesso é venenoso. Há momentos em que não é sobre
Resolver é sobre escutar. Não é trazer solução, é escutar. Não é sobre fazer mais, agir mais, se entregar mais. É sobre permitir sentir. É nesse instante que nasce a verdadeira transformação. Mas é uma transformação sutil, leve, que vai vindo aos poucos, mas poderosíssima, porque é com ela que você se realiza, torna real aquilo que é a sua essência mesmo, não que é do outro. O Byung Chul Han, ele também nos lembra que o ser humano, que o humano, né, ele precisa do silêncio, da pausa, da contemplação. É ali que a mente se aquieta, nesse lugar, né, que a mente para de projetar todas essas telas mentais de sufocamento. E o coração pode, se revelar, conversar com você. Quando começamos a nos escutar de verdade, algo dentro de nós se reorganiza, se reintegra, se equilibra, nossos pensamentos se acalmam, nossas emoções, né, também se acalmam, relaxam, o nosso corpo relaxa. E surge aquela sensação mesmo de, tirei esse peso de cima de mim. Como se o simples fato de se permitir ser mesmo, ser, já fosse o primeiro passo para a cura. E é uma cura mesmo desse lugar de tanta pressão, de tanta chefia, de autorregulação, de autoexploração 24 horas. Não há pressa, né, para esse caminho. Quero fazer isso logo. Não, aí você entra na mesma jogada da sociedade. A transformação, ela não acontece você acelerando, mas na escuta. Tem que se escutar, na autoescuta, na escuta também. Sua com o outro, do outro com você com você mesmo. A escuta profunda, ela é muito terapêutica. Permita-se então o cuidado, o autocuidado, porque isso é autoamor. Permita-se o silêncio, nem se for um minutinho. Permita-se o espaço de ser, porque talvez, no fundo, a verdadeira liberdade comece quando você se dá uma autorização de ser insuficiente. Faz esse teste, dá muito bom você não querer dar conta de tudo. Mas por consciência, não é por preguiça nem por procrastinação. E você vai se sentir inteiro. Porque nós somos mais de 8 bilhões. Por que a gente tem que dar conta de tudo? Cada um é uma peça de um quebra-cabeça. E a gente tem que saber como que é o nosso contorno nesse grande quebra-cabeça que é o mundo. Porque ali está a nossa essência. Se você gostou do vídeo, deixa seu ok, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, dê ideias, que eu leio tudo. E até o próximo vídeo.